Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo, de informação e de debate sobre o agronegócio brasileiro e que faz parte e integra a plataforma AgroRevenda. E é um espaço onde a gente está sempre conversando com alguém, algum profissional que esteja aí na cadeia produtiva do agronegócio, né? Uma cadeia que está cada vez mais complexa, cada vez mais extensa, tratando cada vez de negócios em áreas novas, né? Desde lá da indústria, que é o pessoal que está fazendo pesquisa e propondo aí soluções tecnológicas para a fazenda brasileira, né, para o lavrador, para o pecuarista, que é o cliente final de todo mundo, e no meio de tudo tem um mundo aí gigante que vem crescendo, como eu disse, com novos profissionais, novas áreas, crédito, agricultura 5.0, e marketplace, site, distribuidora, cooperativa, revendas, um mundo que fica complexo. Isso é muito bom, porque acaba gerando muitos negócios, o que acaba enriquecendo o agronegócio e, por consequência, a economia brasileira, o nosso produto interno bruto. Eu estou aqui agora, eu chamei de novo aqui para conversar um camarada que a gente já bateu um papo aqui, a gente estava até aqui tentando lembrar quando é que foi que a gente gravou, é o Antônio Carlos de Oliveira Freitas. Antônio Carlos, o advogado da Lucchesi Advogados, prazer recebê-lo novamente aqui no Papo de Prateleira, tá? Igualmente, prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Que nada, é um grande prazer aí. O Antônio falou, o Antônio esteve aqui conversando com a gente quando houve o lançamento de um livro pela Lucchesi Advogados, né, com o panorama jurídico do agronegócio, né? Independentemente da gente não lembrar qual foi a data que a gente conversou, né, Antônio? A gente até estava confusão já envolvendo Rússia e o bloco dos países do Ocidente há um certo tempo, mas eu acho que a gente não imaginaria uma guerra, uma invasão como aconteceu, não, né, Antônio? Pois é, essa daí, realmente as coisas estavam ficando cada vez mais críticas, mas acho que a aposta era para que se evitasse, de fato, A o gente sempre confronto, aposta né? no bem, né, na paz, né? Pois é, e agora vamos torcer para que ele, enfim, finalize o quanto antes para que os danos sejam minimizados ao máximo, o que é difícil porque eles já estão consolidados e para você reparar isso ainda vai um certo tempo, mesmo que acabe imediatamente a guerra. Não, perfeito. Mas agora, de qualquer maneira, a gente vai conversar com o Antônio aqui sobre os efeitos, né, que isso tudo está tendo. A gente está indo aí para 3 semanas praticamente de confronto militar mesmo, né, a Rússia dentro do território ucraniano, e isso já mexeu ou reforçou coisas que já vinham ocorrendo desde o início da pandemia no setor do agronegócio. E você até está falando agora, Antônio Carlos, eu me lembro de um cara que eu adorava, que era um economista e jornalista, o Joemir Betti, não sei se você chegou a conhecer, que ele tinha uma frase que era assim: eu não sei o que vem pela frente, mas tomara que venha pela frente. O que veio pela frente aí que já está dando uma atrapalhada no nosso agro, Antônio Carlos? Então, Ulisses, acho que a gente tem que analisar por alguns aspectos. Evidentemente, vai e já está impactando o agronegócio, né? Só que vai impactar como um todo o país e a sociedade. Está impactando o mundo, naturalmente, mas o Brasil vai sofrer, sim, a meu ver, os efeitos disso. A gente pode ver aí já pela questão de combustível. Se a gente analisar o fato do combustível, nós já temos um aumento do custo do frete. Sim. Isso vai impactar toda a cadeia do agronegócio. Perfeitamente. Além disso, nós temos a questão de fertilizante, que é o tema da vez. Então, o problema do fertilizante é que você não tem uma saída a curto prazo. Rápida, né? Se nós colocarmos a importação da Rússia mais Belarus, nós temos algo em torno de 30% da questão de fertilizante. Né? Então, é uma dependência muito alta. E o que tem sido feito aí pela ministra é buscar algumas alternativas de comprar mais de outro país. De outros fornecedores. No caso, o Canadá e o Irã. Só que é aquela situação da oferta e da procura, né? Existe uma demanda
que vai crescer naturalmente pelas impossibilidades de comercialização de produtos da Rússia e mesmo da Ucrânia, e isso vai gerar um aumento não só da necessidade do Brasil, como de outros players mundiais que precisem aumentar aí a aquisição em outros países. Então, assim, não é uma tarefa fácil. Uhum. Acho que nós teremos dificuldades em relação a isso. E o que isso vai impactar? Então, nós temos já esses dois fatores de aumento de frete e um afunilamento da questão do fertilizante, que vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma inflação maior e, eventualmente, uma potencial crise de abastecimento eventualmente, em relação a alguns alimentos. Legal que você citou essas duas situações que eu acho bem bacanas a gente falar. Um é que, assim, parece que depois da pandemia, depois não, porque ainda existe, né, o problema da Covid-19, né? Mas, paralelamente, surgiu uma outra pandemia, que é a inflação no mundo inteiro, né? Está num estágio super alto, não é só no Brasil, e a perspectiva futura não é de sair muito desse patamar, né? Quer dizer, ficou mais caro. Viver ficou mais caro no mundo inteiro, né? Por causa da pandemia, por causa de questões econômicas e questões geopolíticas como a guerra. O Antônio Carlos estava falando, gente, do problema do frete, que é um problema que vem imediatamente na cabeça de quando a gente pensa no agronegócio, mas não vamos esquecer que o combustível é importantíssimo lá para a fazenda. O óleo diesel, a gasolina, ele move máquina, ele move veículos que atuam lá no plantio, na colheita, então ali já fica mais caro. E o frete, então, é onde a coisa explode, né? Porque é o transporte da produção que é feita na fazenda para os grandes centros urbanos para poder atender o consumidor. Antônio Carlos, eu tive conversando ontem, participando de um debate até com gente especializada em fertilizante, então estavam falando de saídas assim que cabem, né? Então a ministra está correta, está lá no Canadá, pretende fazer uma visita também lá por Oriente Médio, como o Irã, que o Antônio Carlos citou. Eles disseram também que o agricultor tem uma tarefa que pode fazer, então pode fazer uma análise criteriosa do solo dele, saber o que existe ali de elementos que ele pode perfeitamente burilar melhor o uso de fertilizantes, otimizar e manter a capacidade produtiva do solo, né, das plantas, das sementes que ele joga lá no solo. Agora, você vê também alguma consequência no ramo, assim, sempre que a gente pensa em advogado, a gente pensa em encrenca, né? A gente pensa em litígio, né? Você acha que essa situação toda ela pode também resultar em litígio entre agentes, a gente que não recebe, a gente que aciona o outro por não entregar um produto? Como é que é esse panorama na sua visão? Eu vejo que nesse primeiro momento, não, Luiz. Mas a luz amarela acende. Aí, por alguns fatores também. Então, nós temos aí que pela Associação das Empresas lá de fertilizantes, existe um estoque no país que daria para algo em torno de 3 meses. Perfeito, foi essa data. Nós temos esse ponto. Então, o que vai começar a pressionar, se essa guerra também permanecer, vai ser para o segundo semestre. Então, nós temos que ter essa ideia de segundo semestre. O outro ponto é que a gente tem mais 2 fatores importantes que a gente precisa prestar atenção, que são mais ou menos recentes. Um deles é o fato de que a China está preocupada com isso e também com a questão da guerra, e também já acionou para fazer compras de produtos e fazer o seu estoque ficar maior aí para qualquer eventualidade. Até porque ela tem uma turma, um contingente de pessoas para cuidar que não é pequeno, não, né? Pois é, com certeza. E o outro ponto, e que eu acho que a gente precisa colocar nessa equação, é agora essa nova variante, que está aí, a tal da Delta. A mistura, né? Delta com... Isso, para você ter uma ideia, já fizeram um lockdown na China, de uma região de 30 milhões de pessoas.
Então, se isso, e há uma preocupação, já parece que os casos começaram a aumentar na Alemanha, na Na Inglaterra, Itália também. na Itália. Então, assim, a gente sabe, a gente tem visto como que é esse cenário. Então, começa por lá, depois provavelmente deve se espraiar para os Estados Unidos e acabar aqui no Brasil. Né? Então, se a gente tiver algo que seja também mais prejudicial do que já foi a Ômicron, a gente pode ter uma outra, um outro problema conjuntural que vai se vai reforçar, né? Adicionar. Vai reforçar todo esse problema. Então, a gente está numa situação bastante delicada, a meu ver, e que isso vai acabar gerando esses alertas ou, eventualmente, desembocando em eventuais medidas judiciais, eu vejo que mais para o segundo semestre. Então, é um momento de alerta e cautela. Né? Exato. Esse ponto que você tratou em relação à doença, hoje eu vi um paralelo de um médico que eu achei interessante, né? Que é assim, hoje o ser humano está melhor preparado para combater o vírus e as suas mutações, né? Mas é como se fosse assim, a gente é o tigre, a doença, a gente é o ser humano, a gente já tem revólver e espingarda para dar tiro no tigre, só que ele continua com fome espreitando, se a gente bobear, ele come a gente. E a segunda questão que eu acho super legal, que foi tratado hoje, você falou agora, e foi tratado do encontro que eu participei, que eu participei ontem com especialistas em fertilizantes, foi assim, e o caso da China que eles apontaram como você, o mundo, ao mesmo tempo que está em guerra, continua precisando de muito alimento, porque a população está explodindo, e a China é um caso, assim, é uma ditadura, então por isso até faz um planejamento de maneira muito mais consistente, que é mais fácil você planejar, né, quando você manda em todo mundo, né, e prende e mata quem é contra você, sempre se preocupou com a alimentação da população, tem uma população de 1,5 bilhão de habitantes, quer dizer, ela está preocupada em ter problema de alimento. Isso é bom, né, Antônia? Não pelo lado mais correto, mais racional, mas de qualquer maneira é um país importante para tentar colocar um pouco de serenidade, né, na confusão. Né? É uma questão fundamental, seja em termos geopolíticos ou como é o nosso principal parceiro no agro, e a gente tem que ter uma atenção especial em relação a eles. E até apoiá-los, né? Sim, sem dúvida. Antônio, vocês trabalham com agronegócio, como eu citei aqui, gente. Aliás, só para relembrar, o Antônio Carlos ele é um paulistano, nasceu na capital paulista, e ele, além de advogado, ele é mestre em Direito pela Fundação Getúlio Vargas. Aliás, a fundação até que tem cátedra lá de agronegócio que é espetacular, né? O pessoal do Roberto, do Felipe Cauê Serigati, gente super competente, né? O Antônio, você tem muito cliente, a Luquezzi Advogados tem muito cliente ligado ao agronegócio. Você tem sido procurado com dúvida ou algum problema já concreto ou não? Por enquanto, não. Uhum. É o que eu disse, a gente tem um outro lado da moeda, é o seguinte, cada dia as commodities batem recordes de valor nas bolsas internacionais. Né? Então, você tem um círculo virtuoso. Só que este alerta é um alerta importante, porque a inflação está aí e ela, infelizmente, vai aumentar. Temos a questão de frete, temos a questão que os valores, os preços dos alimentos vão subir, e tem a questão do fertilizante, que eu acho que a gente pode ter um problema maior a partir do segundo semestre. E, novamente, não temos um remédio rápido para resolver isso, né? Seria uma política mais de médio e longo prazo. Curto prazo não dá. Sim, agora, sim. O que é importante também é o que você falou em relação aos produtores rurais, de reavaliarem as suas áreas e provavelmente conseguirem usar, talvez dosar menos em termos de fertilização, para conseguir ainda assim uma eficiência, boa eficiência na sua produtividade. Eu acho que esse é o ponto aí
a ser estudado e a ser avaliado, e também torcer, ser positivo aí no sentido de que a guerra termine. Só que os efeitos dela ainda perdurarão por um bom tempo, infelizmente, mesmo após o término dela. Perfeito. Até eu queria até ouvir sua opinião. A gente citou a China, né, como um grande consumidor de produto agrícola de vários países, né? E é o principal parceiro comercial do Brasil, né? Mas a Rússia também é um país que inclusive já tinha anunciado no final do ano passado a volta ao mercado da carne bovina brasileira. Ele sempre foi um comprador espetacular, maravilhoso, também do suíno, ele sempre foi o maior importador de carne suína do Brasil. Quer dizer, é um país que também vai ter que manter relações de comércio muito intensas com o Brasil, né, Antônio? O que você pensa disso? Sim, mas eu vejo que há uma grande dificuldade, né? Ainda que a América Latina não tenha imposto sanções à Rússia, sim, você tem ali uma questão de dificuldade logística, operacional, prática de fazer, de efetivar esse comércio com a Rússia, né? Você tem ali empresas multinacionais de transporte marítimo que bloquearam qualquer tipo de comercialização. Então, assim, na prática, será que vamos conseguir? Essa é a grande dúvida, né? De fato, uma crise dessa proporção e com um bloqueio dessa magnitude acaba desregulando toda a cadeia mundial, não tem a menor sombra de dúvida disso. Não, e isso, inclusive, a gente já viu isso por causa da pandemia, né? Achou-se que a retomada de negócios ia ser de uma maneira muito mais rápida, e aí veio quase um caos logístico, né, no mundo, né? Deixa eu te falar, Antônio, vamos voltar lá um pouquinho para o livro, rapaz. A gente conversou a primeira vez, quando eu conheci o Antônio Carlos de Oliveira Freitas, né? Ele falou a respeito do panorama jurídico, mandou para mim um livro, né? Rapaz, eu que sou meio jornalista, sou meio cabeçudo, ali é um negócio meio complicado, mas deu para ver como ele é detalhista, né? No sentido de orientar e de repassar informações para quem está envolvido com o negócio. O livro fez sucesso, vocês foram muito procurados, como é que foi a repercussão? Fez, e tem um ponto interessante, Ulisses, que é o seguinte: um dos temas, inclusive o artigo que eu escrevo no livro, que é sobre assinatura eletrônica. Exato. Isso tem gerado muita discussão, e se você for ver, nós temos agora, foi em novembro do ano passado, foi enviado um projeto de lei, Sim. o Marco Civil das Garantias, para o Congresso Nacional, Exato. que estava com tramitação de urgência com previsão aí de tentar a aprovação até o final do primeiro semestre. O que aconteceu? O governo mandou, no dia 28 de dezembro do ano passado, ou seja, ao apagar das luzes do ano, a medida provisória 1085. Essa medida provisória trata do serviço eletrônico dos registros públicos, a SERP. Mas, além disso, ela trata das assinaturas eletrônicas também. Então, ela corrigiu, de certa maneira, um problema que a gente estava tendo e que eu aponto no meu artigo do livro, que era a questão de você usar como regra geral a assinatura eletrônica qualificada, a que precisa do certificado digital. E quando, na realidade, ela deveria ser uso subsidiário, né? Você ter a assinatura qualificada, avançada, com muito mais potencial de escalabilidade. E isso foi constou da medida provisória, que eu acho que é bastante positivo. E agora, ontem, teve uma outra medida provisória, a medida provisória 1000... É uma nova ou é uma reedição? É uma nova. Essa medida provisória que eu falei, que basicamente esvazia o projeto de lei em alguns aspectos e acaba inserindo esses temas na medida provisória, é a 1085,
e a partir do dia 19 agora de março, ela começa a travar a pauta do Congresso. Sim, porque então, tem prazo para votar. Exatamente. Então, e ela está com mais de 300 emendas. Né? Vamos ver o que vai sair daí. Esse é um grande problema das medidas provisórias. Né? Você acaba tirando do debate a sociedade civil, que é extremamente importante, ainda mais em temas complexos como esses. Mas essa medida provisória, outra que eu estou falando, é a 1104, Sim. que foi editada ontem. Ela altera a lei da CPR, no sentido de permitir também expressamente que na CPR, no título de crédito da cédula de produto rural, seja para emitir, né, para o produtor rural, enfim, para aquele que vai emitir o título, possa se valer das assinaturas eletrônicas simples, avançada e qualificada. De todas, né? De todas. E quando for para o cartório, para registrar a questão da garantia, aí sim ele diminui, que eu acho que é correto, para assinaturas eletrônicas avançadas e qualificadas. Eu não concordo com a simples nem para emissão. Eu acho que tem que ter um nível de segurança, né? Segurança um pouco maior, porque nós estamos falando de um título de crédito. Mas, enfim, é o que está nessa MP que foi editada ontem. Então, mostra todo um movimento para corrigir um grande erro que foi a Lei 14.063, que foi da atualização do modelo da assinatura eletrônica. Era necessária uma atualização desta lei, que é a MP 2200 de 2001, era preciso uma atualização. O Brasil segue o modelo europeu, só que na hora de transformar em lei, era uma MP também, na hora de transformar em lei, o que deveria ser exceção, que era certificado digital, passou a ser a regra. Né? Por que isso? Não há nenhuma militância da minha parte contra certificado digital, muito pelo contrário, é uma excelente tecnologia, muito bom. O problema é que ele é caro e ele não atinge toda a população. Pra você ter uma ideia, somente 4,5% da população brasileira possui certificado digital ativo. Então, é muito pouco. E há outras tecnologias tão boas quanto nessa linha da assinatura eletrônica avançada. Então, eu acho que foi uma correção de rota importante e que vai colher os seus frutos em breve. Agora, resta a gente aguardar para saber qual que vai ser o final disso, né? O que vem dessas emendas, qual que vai ser o texto final que vai acabar sendo aprovado ou não pelo Congresso. Perfeito. Mas o fato é que elas estão em vigor, né? A medida provisória tem efeito imediato, então o texto das leis já foi alterado. Perfeito. A gente está chegando ao finalzinho aqui do Papo Prateleira, mas eu queria fazer mais uma pergunta envolvendo esse assunto para o Antônio Carlos. E aí você me corrija o que eu estiver falando de errado. Eu acho assim, essas medidas são primordiais, porque a gente está vivendo uma fase de aceleração muito forte em negociação, né, por causa de crédito, financiamento, entre as partes que fazem negócios no agronegócio. Né? E isso é espetacular. Né? E pelo que você está falando, a impressão que dá é que assim, a gente andou um pouco para frente, mas a gente podia ter dado 10 passos, a gente resolveu dar só uns 2 ou 3. Né? E por último, é assim, a gente tem uma mania, o Brasil é muito criativo, né, o Antônio Carlos, até mesmo para coisa ruim, né? Quer dizer, tem no nome da MP, tem lá a palavra provisório, quer dizer, a gente anda com lei, a gente não anda com MP, MP é uma medida provisória e emergente, né? O ideal é uma lei, né? E que a gente possa, ao longo do tempo, ir aperfeiçoando, modificando para melhor, mas seria melhor um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, né? E sancionado pelo presidente, né?
Não tem a menor dúvida, porque você tem uma tramitação que é importante. As pessoas às vezes criticam, porque demora. Não, precisa ter o Não sei o debate. quê. Precisa ter o debate. E em temas extremamente complexos, é fundamental. Sim. Então, esse é um tema muito importante que está aí sendo analisado pelo Congresso Nacional, essa questão das garantias, se isso evoluir, vai ser uma transformação bastante significativa, né? E além disso, e outras leis, tem também o estudo que está sendo feito em relação à questão de inteligência artificial, também está em tramitação lá, tem uma comissão de juristas que está analisando o tema, e isso daí tem um impacto muito sério. Não dá para depois transformar isso em medida provisória e seguir adiante. Isso daí tem efeitos bastante significativos na vida, no cotidiano de todo mundo. É claro, e tomar providência legal e tomar providências assim de regulamentação e de norma agora é bom porque você acaba diminuindo o número de problemas de reveses depois que for implementado, né? Se não cuidar direitinho da normatização, né? Exatamente. Você, na medida provisória, você tira esse debate e muitas vezes esse debate que foi tirado é aquele gargalo que você vai ter lá na frente em eventual processo judicial. Né? Agora, perfeito. Agora, de qualquer maneira, né, Antônio, não sei se você concorda comigo, assim, tem debate, tem questões que vão ser mais polêmicas, porque faz parte ali do bojo do assunto, tem outros que são um pouco mais simples, mas duas coisas. Um, tem que ter debate, seja o tamanho que for, mas dois, tem que aprovar, né? tem que pôr um ponto final, né? Sim, não tenha dúvida, mas tem que ter coisas positivas, que claro. Como você falou, por exemplo, nós havíamos avançado muito na questão da assinatura eletrônica e a MP, que se transformou em lei em setembro de 2021, acabou retrocedendo. Então, avançou 10 casas e voltou 8. Né? Agora, parece que as coisas caminham para ficar mais condizentes com a realidade do mercado do ambiente de negócios. Perfeito, até porque eu aqui e o Antônio Carlos Alonso, com muito mais propriedade que eu, Deus que me livre, né? Tanto debate, tem que ser assim o processo, que na hora que ele faz uma coisa que o Antônio Carlos acha errado, ele trombeteia também, porque tem o direito, a gente vive num ambiente que é de discussão, né? É discussão harmônica para atingir de maneira benéfica e positiva ao maior número de pessoas. Né? Obrigado. Antônio Carlos, eu queria te agradecer. Gente, é assim, não sei se vocês perceberam que cada vez mais eu trago profissionais de novas áreas para conversar aqui no Papo de Prateleira. Isso não é à toa. Isso tem a ver com a realidade dos negócios que envolvem o agro brasileiro, né? Então, tem sim cada vez mais banca de advogado e gente que ampara quem precisa de auxílio, né? Ou então de uma segurança, uma pré-segurança para os negócios que vai fazer, como é o caso da Luquezzi Advogados, aí uma banca que tem 30 anos aí, atuando aí na defesa dos seus clientes, e aqui conversando de novo com o Antônio Carlos de Oliveira Freitas, que é um desses advogados e que vai voltar mais vezes aqui, se ele topar no Papo de Prateleira, para falar do andamento dessa questão, que é muito importante, essa normatização da maneira mais benéfica para todos os elos possível, e também de todo o trabalho que a Luquezzi faz com a cadeia produtiva do agronegócio. Tá bom, Antônio? Maravilha, Ulisses. Estou sempre à disposição, foi um prazer. Sempre à disposição, foi um Maravilha. Prazer bater esse papo com você novamente. Obrigado. Exato. O Papo de Prateleira vai continuar judiando aqui da Luquezzi e do Antônio Carlos para eles ajudarem a gente a ajudar o maior número possível de pessoas que atuam no agro para o quê? Para ficarem ricos, colocarem dinheiro no bolso, ajudar as comunidades, a sociedade que está em torno da fazenda e de todos os elos da cadeia produtiva e fazer isso com o quê? Com justiça, com segurança para todo mundo. É só o que o ser humano quer. E tomara que na próxima conversa a gente já tenha um ambiente um pouquinho melhor, se resolva de alguma maneira, pelo menos o conflito militar, né, que isso envolve também tirar a vida de pessoas, e isso não é bom, independentemente de quem tenha a razão na causa. E normalmente todo mundo tem uma certa razão em qualquer causa, mas precisa conversar e não trocar tiro, né? Obrigado, Antônio Carlos, e até a próxima, tá bom?
Obrigado, grande abraço, Ulisses. Até a próxima. O Papo de Prateleira termina aqui, então, com Antônio Carlos de Oliveira Freitas, que é da Luqueza Advogados, e vocês vão acompanhar os nossos 2 espaços aí da internet, que é o site agrorevenda.com.br, que é o nosso site corporativo, grupopublic.com.br, e essa conversa, essa aula, mais uma aula aí do Antônio Carlos, também vai virar o podcast Radar Agro, que a gente coloca nas 5 plataformas, na Amazon, no Deezer, no Spotify, na Apple e no Google. Obrigado, Antônio Carlos, e até a próxima, tá? Obrigado a você, abração. Tchau, tchau.